Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo o programa Filial Segurança. Este programa que fala sobre controle de acesso para condomínios, sobre segurança, gestão condominial. E hoje nós estamos dando continuidade ao assunto que nós começamos no programa passado com a corretora Jaqueline Andrade sobre compra e venda de imóvel. Oi, Jaqueline, tudo bom? Olá, Ana, tudo jóia? Combinamos de vir de preto hoje? Pretas duas, olha, sintonia. Elegância, né? Elegância preta. Então é isso aí, o programa da semana passada foi muito legal, foi muito rica em informação. Nós falamos não, né? A Jaqueline falou muito sobre questões de como avaliar um imóvel, sobre financiamento, se é melhor com banco, se é melhor com a construtora. Então volta lá no programa passado, assista também, que se você está pensando em comprar ou vender o seu imóvel, vai ter conteúdo muito rico para você, tá bom? E dando continuidade, como eu disse no programa passado, assim, me chamou bastante atenção a forma como a Jaqueline, ela tem colocado o conteúdo dela nas redes sociais, utilizando às vezes, assim, de um certo humor, né? Hoje a gente tem, né, bastantes ferramentas graças à internet. E então eu gostaria de saber, Jaque, como é que tem sido isso para você? Tem fomentado a procura? Como que é? O que acontece, Ana? Com a pandemia, a questão de acelerar, né, as questões para o digital foram aceleradas, né? E eu já venho com essa página há um ano, mais ou menos. Porém, pode não parecer, eu tenho vergonha de aparecer nas câmeras. Mas aparece bem. Obrigada. Nada. E aí o que acontece? Você acaba vendo que a necessidade do público atual, né? Que é de interação. E hoje eu estou mais forte em relação ao Instagram e é uma página de relacionamento. Então, não adianta eu só postar os anúncios dos meus imóveis e não falar, não explicar, não interagir, não trazer conteúdo que venha agregar, que venha contribuir, né, com a minha audiência, porque aí não vai ter o porquê das pessoas ficar. Então, assim, eu vou mostrando um pouquinho de mim, né, ali nas minhas redes sociais, e eu percebo que as pessoas, elas acabam se identificando mais, né? E isso acaba me gerando um networking incrível, porque assim eu acabo memorizando na memória das pessoas que eu sou uma corretora de imóveis. Então assim, eu recebo indicações, as pessoas me procuram para trabalhar o seu imóvel. Então assim, isso é legal, porque não é algo que eu estou ali encaminhando uma mensagem por WhatsApp com frequência sendo chata, né? Não, tudo acaba acontecendo de uma forma muito natural e muito sutil. E é bom porque a pessoa que futuramente vai se tornar seu cliente, ele vai sentir você uma segurança, fala assim, ela entende do assunto, eu não estou só replicando o assunto, eu vivo isso, eu sei do que eu estou falando, eu me preocupo com o meu cliente. Então, é essa segurança, às vezes, que quem está ali do outro lado querendo comprar, querendo vender, às vezes precisa. E eu acredito que talvez se não tivéssemos tido esse momento de pandemia, talvez você tivesse investido seu tempo de outras formas. Exatamente. Né? Foi uma oportunidade e que tem dado muito certo, ainda bem, né? É fazer do momento que você tem atual e atuar com o que você tem em mãos, né? Eu acabei colocando isso em mente, porque às vezes a gente fica esperando um momento fantástico, extraordinário, né? Com cenário, com um monte de coisas, e não vai existir. A gente tem que fazer com o que a gente tem nas mãos, né? E isso eu acredito que aproxima, né? E o meu cliente, ele se identifica, porque ele me conhece pessoalmente, quem já comprou comigo sabe como eu sou, então assim, como eu acabo lidando, e aí eu estou ali lembrando essa pessoa frequentemente, é uma forma de eu pedir para ela me indicar sem verbalizar. Sim. E isso acontece de uma forma muito natural, isso que é muito legal. Bacana, que sirva de exemplo aí para qualquer tipo de profissional, qualquer área. Eu acho que a gente pode abusar nesse sentido, né? Usar de criatividade. Bom, eu quero voltar aqui, puxar a sardinha para o meu lado, que é a segurança, né? Eu percebo, né, como profissional hoje da área de segurança, controle de acesso, e nós falamos bastante com os outros convidados aqui, os outros entrevistados, que as pessoas migram de uma casa, de uma rua residencial, né, que antigamente era muito comum,
para apartamento ou condomínio de casa. Por quê? Porque é mais seguro, porque você tem um controlador de acesso, porque você tem uma biometria, porque você tem câmeras, etc. Então, assim, isso hoje é um fator decisivo na hora de uma compra? Sim, Ana. Porque o que acontece? Existem vários perfis de clientes. Vamos lá, o idoso. Às vezes o idoso ele passa muito tempo sozinho. Uma casa na rua acaba deixando ele mais vulnerável, né? Então passa a ter a necessidade de estar em um ambiente mais seguro. Uma mãe com filhos, que o marido trabalha, seja à noite, seja de dia, né? Mas passa um tempo extenso fora de casa. Existe a necessidade de estar em um ambiente que ela se sinta mais segura em relação à entrada e saída. Porque quando você está em uma casa, né, você tem todo o time do portão, né, que muitas vezes acontece alguma coisa nesse momento de entrada e saída, né? Abordagem. Você acaba sendo mais observado, porque as pessoas, ela passa, seus vizinhos externos de rua, ele acaba tendo noção da sua rotina de entrada e saída em relação à escola, trabalho, o período que o seu imóvel fica sozinho, se você é uma pessoa que viaja muito. Então, tudo isso são alertas, né, para quem está mal intencionado. E também é um alerta para quem busca mais segurança, por isso que hoje a busca para morar em condomínio, em apartamento, é maior, né? É por questão de segurança. É um fator decisivo de 15%, em relação a 100% de informações que nós temos na hora de uma negociação. A segurança faz parte 15% de uma tratativa, de um fechamento, né? A pessoa busca segurança, tanto para si quanto para sua família. Por isso que é muito importante também, voltando a puxar a sardinha para o meu lado, que os condomínios, eles investam muito na questão de segurança, porque quem está indo visitar o prédio está vendo tudo. Está vendo o tempo que abre, que fecha o portão, se tem portaria remota, se não tem, se é presencial, se não é. Então é muito importante a gente ver sistema de câmera, etc. Até dizendo aqui para quem for comprar o apartamento ou a casa de condomínio, avaliar tudo isso, perguntar realmente como que funciona o sistema de segurança de vocês, etc. Porque hoje você não está nem comprando só o seu apartamento, você está comprando segurança. E a Filial Segurança é isso, a gente vende isso, a gente vende segurança e bem-estar, que é o que todo mundo busca para a sua família e para si. Bom, voltando lá então. Existe um momento certo para a pessoa trocar o imóvel dela? Tem algum tipo de cuidados que a pessoa deve ter quando decidir trocar a casa dela? O momento certo é muito peculiar. Em várias fases da vida existe um momento que necessita da troca. Quais são eles? Quando você constitui família, né? A necessidade é uma. A partir do momento que você tem filhos, a necessidade é outra, né? Se existe uma separação, já entra uma outra necessidade de partilha, né? Enfim, tanto de você ir de um imóvel menor para o maior, quanto do maior para o menor. Então, isso é um ciclo. E esse ciclo, ele acontece a todo momento, sabe, Ana? E por que a gente muitas vezes precisa ter empatia? Eu bato muito nessa tecla e trago até nas minhas redes sociais conteúdos em relação a isso. Porque não necessariamente quem tem que vender o imóvel, quer vender o imóvel. Muitas vezes a pessoa que está vendendo o imóvel por uma necessidade, seja por separação, seja porque não consegue continuar pagando o seu imóvel, né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, esse tato para sentir, né? E poder entender a real necessidade para até saber como argumentar ali no momento da venda, porque não é tão fácil, muitas vezes, o proprietário se desligar daquele bem. Quando ele está vendendo para algo melhor, ok, é ótimo, mas nem sempre é assim que acontece. E assim, é óbvio, a profissional, ela quer vender, claro, não vamos dizer que você precisa fechar aquela venda, né? Você quer fechar aquela venda, mas a pessoa que está vendendo ou a pessoa que está comprando, você está lidando com a vida delas, né? Com os sonhos, às vezes os sonhos que se foram frustrados, os sonhos que estão começando. Então, o profissional nesse momento, ele tem que ter muito feeling, né? De saber como abordar. Inclusive, até quero chegar numa outra questão, porque às vezes a pessoa, ela acha que o imóvel dela tem um valor X,
porque ela tem aquele apego emocional na casa, porque ela construiu uma família lá dentro, porque ela investiu em planejados, ela investiu no piso, só que o valor real é outro, né? E como que você lida com isso, Jaqueline, e como você explica isso para os seus clientes? Muito pertinente a sua pergunta, porque eu acabo lidando com isso com frequência. Existe quanto o imóvel vale, né? E quanto o mercado aponta o quanto ele realmente custa. E ainda tem o quanto o proprietário acha que vale, que né? Vale. Porque assim, como você disse, tem toda essa questão emocional, né? A pessoa é o primeiro imóvel dela, ou não, mas assim, ela colocou o melhor piso, o melhor papel de parede, ela rebaixou o teto, ela fez um monte de coisa, mas ela fez ao gosto dela, né? Ela gosta daquilo, aquilo é lindo aos olhos dela. Isso não significa que quem está comprando vai dar o devido valor, a importância que aquele papel de parede, que aquele piso tem para ela. Então, o que acontece? Quem que a gente tem que acompanhar? É o valor de mercado. É o valor de mercado que dita quanto vai valer o seu imóvel, tá? Porque, por isso que é diferente. Quem compra para investir, um investidor, eu comprei o imóvel como um investidor, eu vou colocar o básico, é onde eu vou ter mercado. E são negócios, para vender. São business, negócios. Ele não está se apegando a nada. Então, assim, aquele imóvel ele vai ter uma praticidade maior de venda, de negociação. Quando eu compro para moradia, eu vou pôr o melhor, eu vou pôr o que eu mais gosto. Só que na hora de eu fazer o repasse, nem sempre eu vou conseguir de volta o que eu investi, o a mais que eu investi. Porque aquela pedra, ela é linda, mas ela é vermelha. Quem está comprando não se importa pela cor vermelha, entendeu? Aquele mármore é maravilhoso, mas o outro não gosta. Então, quem vai ditar sempre a regra é o valor de mercado. O seu pode ser até melhor, principalmente quando é em condomínio, que você tem mais parâmetros, né? O seu pode ser melhor, mas assim, vai vender os que estão com valor mais justo. Porque eu vou pagar menos e eu vou deixar com o valor que você está cobrando, que você está pedindo a mais, ao meu gosto, né? Então, assim, as pessoas, elas acabam jogando isso muito na balança, essa questão, né? Infelizmente é uma realidade e não tem como fugir, porque, de verdade, né? Quem compra o imóvel trata com o maior carinho a casa. Aí na hora de vender, é realmente uma coisa meio assim, nossa, mas vai morar outra pessoa aqui no lugar que eu constituí uma família. Eu acho até que uma vez foi você que me contou um caso, não sei se foi você, que você fez a venda e o antigo morador falava assim, fala para ele não quebrar tal lugar. Mas a casa não é mais sua, ele pode demolir se ele quiser, ele pode construir um terreno, né? Uma brincadeira, ele pode demolir tudo. E o senhor estava preocupado, né? Com as paredes, que ele falava que não, olha, aqui tem a opção de estender a sala, mas fala para ele que não é para fazer isso. Tá? Se ele for comprar, deixa no formato original, os 3 dormitórios. Porque para ele também não incomodar o meu vizinho de baixo. Olha o apego, olha, né, a questão que tá ali. Então, assim, é muito mais emocional, emotiva do que qualquer outra coisa. Gente, quando vocês forem trocar de casas, pratiquem o desapego. Gente, essa casa não é mais minha, vou entrar para uma nova. Vamos fazer isso. E se minha casa vale pouco, vamos dizer, não vale o que eu imaginava que ela valesse, eu tenho como torná-la um pouquinho mais, vamos dizer, atrativa, rentável para mim? Então, olha só, como eu te disse anteriormente, você precisa seguir um valor de mercado, ele que dita as regras. Mas assim, da mesma forma que o teu gosto pode não agradar, pode agradar outras pessoas. E aí a gente consegue, a outra pessoa também pode encher os olhos e falar, isso é exatamente o que eu queria. Então eu vou pagar mais, por quê? Porque eu não quero lidar com reforma. Não quero ter trabalho. Eu não quero ter trabalho, eu quero pegar minha roupa e trazer para cá, né? Mas uma dica que eu dou para os proprietários, mantenha, principalmente quando você for receber visita de um interessado no seu imóvel, mantenha a casa organizada, mantenha a casa limpa, né? Isso faz total diferença. E as manutenções básicas, entendeu? Mantenha elas em dia. Eu acho que o que conta muito, às vezes, para quem está precisando trocar rapidamente, às vezes você chega num apartamento já utilizado por
10 anos, 15 anos, são os móveis já todos se vê caindo, tá? Eu acho que isso conta muito, porque a pessoa sabe que vai ter que dar uma reformadinha. Sim, e aí é onde ela vai depreciar o seu imóvel. E aí ela vai querer colocar um valor bem abaixo, porque ela já vai colocando na ponta do lápis as coisas que ela vai ter que acertar, né? As coisas que ela vai ter que fazer. E é onde ela vai tentar uma barganha maior em relação ao desconto. Então é interessante, eu quero valorizar meu imóvel, vamos fazer assim, não uma reforma, né? Não, manutenção básica, né? Em relação a pintura, porque pintura é algo que deixa o ambiente, se a parede está muito suja, vai manter um ambiente mais carregado com aspecto de sujo. Por mais que a casa esteja limpa, vai ficar um aspecto de sujo, mofo. Então, assim, são esses detalhes que você precisa cuidar. Manter a casa organizada, sabe? A cama arrumada, as coisas... Isso no momento de receber a visita. Vou te dar até um exemplo. Tem uma casa na Zona Norte que eu estava trabalhando a venda dela há um tempo. Essa casa estava fechada, uma casa nova, mas ela estava muito tempo fechada. E ela foi deteriorando, porque acaba tendo infiltração de uma coisa, de outra. Enfim, a proprietária mora na praia e não tinha interesse em organizar. Ela me ligou e falou: Jaqueline, o que nós podemos fazer para melhorar? Eu falei assim: olha, existem algumas rachaduras, em torno das janelas está deteriorando por conta do vazamento da água, tem a questão da calha. Ela: mas eu não quero trabalhar com reforma agora, porque eu estou longe. Eu falei assim: ela está suja. Pelo menos pede para alguém limpar. Já vai tirar aquele aspecto pesado. Foi assim, olha, em dezembro, em torno do dia 20, a casa foi limpa. Agora, início de janeiro, ela foi vendida. Olha só. Porque todas as pessoas... Não foi vendida por mim, foi por um outro colega de trabalho. Mas, assim, eu tive 3 propostas. Aqui ele conseguiu uma proposta melhor no imóvel. E, enfim, ele acabou conseguindo vendê-la. Mas assim, as pessoas, a partir do momento que a casa estava limpa, elas se encantavam. Elas viam que tinha um reparo a ser feito, mas o imóvel, ele enchia os olhos, porque você conseguia ver os pontos positivos, a parte boa do imóvel. Quando ele estava sujo, todo mundo que eu levava, as pessoas só apontavam os defeitos, né? Então é um detalhe bobo. Manter a casa limpa é uma coisa boba, mas que faz toda a diferença. É verdade, é verdade. É uma coisa meio, acho que inconsciente, né? A pessoa já chega, já fala: opa, tem um lugar limpinho. Até a questão de energia também, para quem acredita, né? Sim. Na questão de energia, acha que tem muito disso também. Porque é o lugar onde a pessoa vai morar, né? Por mais que ela fale: eu vou limpar tudo aqui e vai ficar perfeito, não é essa a sensação que dá inicialmente, né? Exatamente. Né? Meu marido... vendeu um apartamento no mesmo dia que foi limpado. Então, assim, ele estava com o imóvel há 3 meses... E aí todo mundo ia visitar, também se incomodava. O dia que limpou o imóvel, que teve uma visita na parte da tarde, fechou a venda. Porque era um imóvel bom, mas ele estava fechado já há anos com muito empoeirado. Então aquilo acaba trazendo um desconforto, né, para quem está... Deprecia, né? O imóvel. Ninguém gosta de ver sujeiras. Não gosta. Bom, vamos ver aqui... É o seguinte, com relação, a gente falou com relação ao financiamento no outro programa, quem quiser corre lá. Agora, sobre utilizar o FGTS, como que funciona? O FGTS, ele pode ser utilizado a partir do momento que você tem 3 anos de registro, tá? A partir do momento que você tem 3 anos de registro, você já consegue utilizar o seu FGTS para compra de um imóvel. Ele pode ser utilizado para dar como parte de entrada, e também para amortização do financiamento. Então, de 2 em 2 anos, você pode utilizá-lo para amortizar o seu financiamento. Então, é perfeito para quem... Às vezes tem gente que não consegue resgatar, porque sempre está trabalhando, né? É perfeito para quem quer investir também, de repente? Mas não assim, pode? Não pode ter um imóvel... Só pode ser para a compra do primeiro imóvel. É isso que eu queria perguntar. Então, assim, vamos supor que eu tenho um imóvel no meu nome e não financiei pela Caixa, financiei pela construtora, vamos supor. Sim. Ainda assim eu não posso mais, porque eu já tenho um imóvel no meu nome. Um imóvel é no seu nome. Aí existe uma regra pela Caixa que tem uma questão também de estado, às vezes se é de veraneio, se de uma cidade para outra, você consiga. Tá. Mas de regra é a forma de beneficiar, né? De beneficiar. Mas vamos dizer, eu vendi meu imóvel, vou comprar outro, consigo utilizar. A partir do momento que eu já não tenho mais nenhum imóvel vinculado ao meu CPF. Importante saber. Isso, aí você consegue reutilizá-lo para compra de um outro imóvel. O que eu não posso é
e ir comprando imóveis no meu nome utilizando o FGTS na mesma cidade. Certo. Isso não. Tá. Entendeu, gente? Assim, você pode trocar o seu apartamento, vender o seu e comprar outro utilizando o seu FGTS. Isso. Se eu tiver um apartamento financiado, quero trocar, não quero mais, tal, posso vendê-lo? Posso fazer negócio com ele? Pode. Hoje existe um facilitador, né? Antes, o que acontece? Você precisava fazer transferência de dívida, era muito mais burocrático, chato, né, de se fazer, porque também era necessário ter ali uma confiança. Hoje existe um sisteminha entre bancos que se chama interveniente quitante. O interveniente quitante, como funciona? Você tem um imóvel, você está vendendo, ele ainda tem saldo de financiamento. Eu estou comprando. Então, o meu financiamento quita o seu, que é chamado de interveniente quitante, e o processo, né, o imóvel, ele passa para o meu nome com o banco da minha escolha, da minha preferência, com a minha taxa, se desvincula totalmente. Um banco quita o outro, um financiamento quita o outro financiamento. Assim, parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é, né? Não, é bem simples. Hoje já é um sistema entre bancos, então é muito tranquilo. O seu financiamento pode ser de um banco, o meu do outro, e não tem problema nenhum. Você pode ter consórcio também, né? Mesmo que seja através de consórcio, você consegue utilizar o interveniente quitante. Quando a gente vai comprar um imóvel, né? Você fala, olha, ele custa 330 mil reais. Aí a pessoa fala, legal, eu tenho 330 mil reais. Existe algum valor que ela precisa ter a mais para adquirir aquele imóvel? Ele vai ter mais alguma coisa para pagar além do imóvel? Sim, a documentação, né? Quando você adquire um imóvel, quando você compra um imóvel, então assim, além de você se preocupar com o valor do bem, você tem que se preocupar com as questões burocráticas, que você vai ter aí ITBI a ser pago, escritura, registro, né, que são documentações. São valores altos, né? Em torno de 4% do valor do imóvel. Existe uma variação de até 5%, porque no financiamento você também tem custos, tá? Quando você vai fazer um financiamento, você também tem custos com isso. Então, assim, eu acabo falando ao cliente que ele vai ter aí um total de gastos de 4 a 5% sobre o valor do imóvel. E esse valor, ele precisa ser um valor no cash, à vista? Isso, à vista, isso. Porque, então, é importante, não sei se no financiamento isso é embutido no banco. Eles embutem às vezes ou não? Você também tem que fazer o pagamento. Eles fazem, mas eles cobram também uma taxa, não é isso? Isso, uma taxa, porque seria uma taxa de vistoria, né? Ela é paga à parte e vai ter taxa de vistoria, vai ter uma taxinha também de emissão de contrato. Existe ali algumas questões administrativas que são cobradas fora do seu financiamento, né? E isso existe uma variação de banco para banco. Eles trabalham com uma tabela, então assim, não existe um valor padrão, tá? Banco X trabalha com um valor, banco Y com outro. E como que funciona a questão agora de contrato de compra e venda e escritura? É a mesma coisa? Eu posso pegar a escritura assim que eu comprar seu imóvel? Imóvel financiado pode ter escritura? Como que funciona? Eu acho que isso confunde muito a nossa cabeça. Vou tentar falar de uma forma assim bem simples. Existe o contrato de compra e venda, que seria o contrato de gaveta que eles falam, né? Que é um compromisso da compra ali do imóvel, da venda, é um compromisso. Aí segue para a segunda parte. Se o imóvel ele vai ser pago através de um financiamento, será gerado um contrato de financiamento. Ele substitui a escritura. Se o imóvel ele vai ser pago à vista, então o que acontece? Você vai no cartório de nota, onde vai ser emitido a escritura, tá? É um contrato que vai ser emitido em cartório. Então, assim, ele acaba tendo fé pública. Tá. Quando existem muitas pessoas que não possuem escritura, talvez porque teve algum problema no terreno. É um fato, é uma realidade, né? Sim. Talvez você já tenha se deparado com essa situação. É um fator também, quando eu vou comprar, procurar averiguar todas as informações. Você sugere que não compremos esse tipo de imóvel? Como que funciona? Você pode comprar, mas o que acontece? Você vai ter uma questão, você só vai conseguir comprar esse imóvel à vista, né?
nenhum banco vai financiar um imóvel que não tem documentação. Então, assim, precisa ter a documentação desse imóvel, precisa ter uma escritura, precisa ter recolhimento de IPTU, a documentação tem que estar ok para você conseguir entrar com financiamento, com consórcio ou com qualquer meio através de uma instituição financeira. Né? Precisa estar tudo muito bem regularizado. Regularizado, isso. E agora, para encerrar, talvez seja a última pergunta, as pessoas que moram hoje de aluguel, tem pessoas que preferem morar de aluguel, tem pessoas que preferem comprar o seu apartamento. O que tem mais vantagem hoje? Ana, o que sei que você vende imóveis, sim, mas tudo é uma questão de você avaliar estilos de vida. Se eu não tenho o endereço certo, meu trabalho me leva de um estado a outro, eu viajo, não tenho intenção de firmar residência fixa, né? Eu quero mudar para outro país. Você não precisa, eu acho que não tem por que você comprar um imóvel, né? Ou você pode comprar para investir, mas assim, vamos dizer que não seja o seu ideal, né? Você vai alugar. Agora, imagina você morar 10 anos de aluguel pagando uma parcela X no mesmo lugar, no mesmo endereço. Se você for pôr na ponta do lápis, você perdeu o dinheiro, né? Se você consegue se programar para uma entrada, ter os 20% que é o valor exigido para uma entrada, ou se planejar, o que acontece? 10 anos que você morou naquele imóvel, são 10 anos que você pagou parcela de algo que vai ser seu. Então, assim, mais para frente, não é o que você quer, é o que você vai conseguir utilizar vai te impulsionar para algo melhor, maior, né? Porque você vai ter um patrimônio. É como você falou no primeiro programa, é um investimento a longo prazo. A longo claro. prazo. Se você falar, eu preciso de dinheiro agora, de, sei lá, 100 mil, até você vender e pegar, é difícil. Então, a gente tem que ter consciência que é um investimento ali... A longo prazo. Que você não consegue, não é que nem uma transação bancária que você faz rapidamente. É um investimento que principalmente quem tem filhos, para quem tem família... Eu acho que é você pensar muito no que você, né, no acolhimento que você vai deixar para os seus. Porque as pessoas, elas crescem, elas evoluem através de patrimônio, né? Eu não conheço ninguém, nem um milionário, nem um rico que seja só através de investimento e que não tenha patrimônio. Todas as pessoas que eu conheço que tenha um poder aquisitivo bom, ela tem patrimônio, independente dela morar hoje em um imóvel alugado ou que seja próprio, ela construiu alguns patrimônios em nome dela. Ela né? tem patrimônio, ela é verdade. tem patrimônio. É verdade. Bom, gente, então é isso. Olha só, acabou, passou rápido demais de novo. Verdade. E eu quero agradecer você, Jaqueline. Eu que agradeço. Aí, passa suas redes, seu contato, fica à vontade. Vamos lá, se você tem interesse de mais informações voltado ao mercado imobiliário, as minhas redes sociais é Jaqueline Andrade Corretora. Ou meu telefone que é 011 95608 8287. Bom, gente, então, mais uma vez, Jaqueline, obrigada. Eu que agradeço. Tá? Sigam a Jaqueline nas redes sociais, ela tem um conteúdo bem legal. E agradeço vocês aqui, para o pessoal da TV, do Sindicato do Comércio, vocês que sempre nos acompanham também. Siga-nos nas redes sociais. É o que eu sempre falo aqui, controle de acesso é algo que você consome o tempo inteiro, mas você não percebe. Quando você utiliza uma portaria, quando você utiliza uma catraca, quando você utiliza uma biometria, quando você chega num lugar que tem câmeras, tudo isso é controle de acesso. E é isso que nós trazemos para você, segurança, tá bom? Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.
Tchau.